Olá, vamos mergulhar numa ideia que pode de verdade mudar a forma como a gente enxerga nossos dias. Pensa só, e se gerenciar o tempo não for sobre ser mais rápido, mas sim sobre fazer as escolhas certas? É exatamente isso que vamos explorar hoje, usando um modelo poderoso chamado a Tríade do Tempo. Essa frase, nossa, ela resume perfeitamente um sentimento que todo mundo conhece, né? Aquela pressão por resultado, o excesso de informação. Parece que ligaram um turbo e as 24 horas do dia simplesmente encolheram. É uma realidade que, vamos combinar, cansa demais. E, como a gente vai ver, as consequências disso são bem sérias. E agora olhem só esse número que é para a gente parar e pensar. Uma pesquisa aqui no Brasil revelou que apenas 30% do tempo é dedicado àquelas atividades que são de fato importantes na vida das pessoas. Pensa bem, só 30%. Isso levanta uma pergunta bem séria. Para onde é que estão indo os outros 70%? Bom, vamos então entender melhor essa crise. Porque essa sensação de estar sempre sobrecarregado, correndo atrás do rabo, não é só um sentimento, não. É um fenômeno global que tem impactos muito reais na nossa saúde e no nosso bem-estar. E aqui está o pulo do gato. A ideia central que a gente vai desvendar é que, no fundo, a maioria das pessoas tem tempo suficiente. O problema de verdade é que esse tempo é investido nos lugares errados. A gente acaba mais reagindo às coisas do que, de fato, agindo. E para a gente ter uma noção do tamanho disso, dá uma olhada nestes dados. Estresse no trabalho não é pouca coisa não, é uma das maiores queixas de saúde no mundo corporativo. Isso resulta em milhões de dias de trabalho perdidos e, claro, numa queda brutal na qualidade de vida de muita gente. Tá, então, como é que a gente sai dessa armadilha? Como combater esse estresse todo? O autor Christian Barbosa propõe uma estrutura até bem elegante para a gente conseguir classificar tudo que a gente faz. A Tríade do Tempo. É um jeito simples, mas muito poderoso, de entender as nossas escolhas. Essa tríade, então, é formada por 3 esferas. A primeira, e olha, a mais vital de todas, é a esfera do que é importante. Pensa assim, são aquelas atividades que constroem o futuro que a gente quer. Elas estão ligadas com nossos valores, nossos objetivos mais profundos. É aqui que a mágica acontece, sabe? Onde a gente se sente realizada de verdade. E aí, em contraste total com isso, vem um urgente. Sabe, são os incêndios do dia a dia que a gente precisa apagar, aquelas coisas com prazo gritando no nosso ouvido, que pedem atenção para ontem. O grande perigo aqui é que a pressão é tanta que a gente acaba achando que elas são a coisa mais importante do mundo naquele momento. E para fechar o trio, temos a esfera do circunstancial. Essas são as verdadeiras ladras de tempo. São as interrupções, sabe? Aquelas tarefas que não servem para nada, as coisas que a gente faz por hábito ou porque alguém pediu, mas que no final do dia não levam a gente a lugar nenhum. Certo, agora vamos focar no conflito mais clássico de todos, a batalha diária entre o que é urgente e o que é realmente importante. Entender essa diferença, gente, é o primeiríssimo passo para a gente conseguir retomar o controle da nossa agenda e da nossa vida. Presta bem atenção nessa comparação. De um lado, a urgência. A gente reage, foca no problema e o resultado é estresse. Do outro lado, a importância. A gente age, foca nas oportunidades e o resultado é realização. O problema é que, na maioria das vezes, a gente vive ali, do lado esquerdo, achando que está sendo super produtivo. Aliás, o autor usa uma analogia ótima para isso. Ele chama de o lado negro da força produtiva. Porque é isso, né? Passar o dia apagando incêndio dá aquela adrenalina, uma sensação de uau, fiz muita coisa hoje. Mas aí, quando a poeira baixa, a gente vê que não avançou 1 centímetro em direção aos objetivos de verdade. É uma produtividade de mentirinha. Isso nos leva direto para o primeiro perfil de uma tríade toda desequilibrada. O perfil que ele chama de super-homem. Olha só o gráfico. A maior parte do tempo vai para a urgência. É aquela pessoa que vive para resolver o problema dos outros, que se sente um herói fazendo isso. Muitas vezes isso é movido por uma necessidade de ser validado ou simplesmente pelo medo de dizer não. Só que tem um problema. Esse vício em ser o herói da urgência tem um custo bem alto. Ele leva ao esgotamento, à frustração, e aquela sensação super incômoda de que a gente está correndo uma maratona, mas na direção errada. Agora vamos mudar o foco e falar da esfera talvez mais traiçoeira de todas. Aquela que rouba nosso tempo sem a gente nem perceber. A esfera do circunstancial. É aqui que a capacidade de escolha vai embora. E a analogia para isso é simplesmente brilhante. Ou a pessoa é o piloto do avião, definindo o destino, a velocidade, a direção, ou é o passageiro, que só vai sendo levado para onde a vida ou outras pessoas decidem. Viver no circunstancial é se colocar no assento do passageiro. O que nos leva ao segundo perfil problemático,
o perfil Homer Simpson. É só olhar a distribuição do tempo. A maior parte é dominada pelas circunstâncias. É aquela pessoa que faz o que aparece pela frente, o que é mais fácil, o que os outros esperam, sem nunca parar para pensar e buscar ativamente o que seria melhor para si. É o clássico deixa a vida me levar. Só que o problema é que, quando a gente deixa a vida levar, ela pode levar para um lugar que a gente nunca quis estar. Esse perfil, no fundo, está entregando o próprio destino nas mãos da sorte. Ok, então a gente já entendeu o problema, já viu os perfis que é melhor evitar, agora vem a parte mais importante. Como é que se constrói uma tríade ideal? Como ter uma vida com mais propósito e, claro, com bem menos estresse? Bom, a meta é essa aqui, a tríade ideal. Reparem bem, a maior parte do tempo, uns 70%, vai para o que é importante. A urgência não some, ela é inevitável, mas fica ali nos 20%. E o circunstancial? A gente minimiza ao máximo, deixando só uns 10%. Essa é a proporção de uma vida equilibrada. E o caminho para chegar lá pode ser resumido em 3 passos bem práticos. Primeiro, ter clareza total do que é importante. O que realmente importa. Segundo, se planejar. Planejar com antecedência para evitar que o que é importante vire um incêndio, vire urgente. E terceiro, aprender a dizer não. Dizer não e eliminar ativamente as distrações circunstanciais. No fim das contas, é disso que se trata a metodologia da triagem do tempo. É uma ferramenta para a gente conseguir alinhar o que a gente faz todo dia com quem a gente quer ser de verdade, com a vida que a gente quer construir. A palavra-chave aqui é intencionalidade. Então, para a gente fechar, vamos guardar essas ideias principais. Primeiro, assumir o controle, ser o piloto. Segundo, focar no legado, naquelas coisas que realmente vão fazer a diferença no longo prazo. E o mais importante de tudo, entender que o jeito que o tempo é usado é, no fim do dia, uma escolha nossa. E fica aqui uma pergunta final para reflexão. Fazer uma análise bem honesta de como o tempo tem sido gasto é o primeiro passo para garantir que a resposta para essa pergunta seja, sem sombra de dúvida, o piloto. Obrigado pela companhia. Muito obrigado por prestigiar o vídeo. Seu like e compartilhamento nos ajudam muito. Clique no sininho e nos vemos no próximo vídeo.